Oi, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula é direcionada ao 9º ano. Na aula de hoje, faremos a revisão dos conteúdos que serão abordados nas atividades avaliativas 1 e 2. Vamos iniciar falando de morfologia e sintaxe. Morfologia é a parte da gramática que estuda a forma das palavras, a combinação entre elementos estruturais que determina a classe gramatical de cada palavra. A sintaxe é a parte da gramática que estuda as funções sintáticas exercidas por essas palavras. Então, a morfologia estuda as classes gramaticais. E nesse estudo está o campo da seleção, é onde selecionamos as palavras de acordo com a classe gramatical de cada uma. Na sintaxe está o campo da combinação. Depois de selecionadas, essas palavras são combinadas dentro da oração, cada uma exercendo uma função sintática. Por exemplo, se temos a palavra belo, que é formada por radical, mais desinência nominal de gênero, essa combinação determina a classe gramatical dessa palavra, que é adjetivo. Se pegarmos esse radical e combinarmos outros elementos, formaremos novas palavras e, dependendo da combinação, vamos alterando e determinando a classe gramatical. Acrescentamos o sufixo esa e formamos o substantivo beleza. Ao radical de belo, acrescentamos o prefixo em e o sufixo verbal ar e formamos o verbo embelezar. Essa combinação entre esses elementos é o que foi determinando a que classe gramatical cada palavra pertence. Essas palavras, sendo selecionadas, são combinadas dentro da oração, exercendo a função que lhes é permitida. Veja, a beleza é subjetiva. Aqui nós temos o sujeito a beleza, é subjetiva, predicado. No sujeito, temos como núcleo o substantivo beleza. Por que isso é possível? Porque o substantivo pode exercer essa função de núcleo do sujeito. Em outro contexto, dependendo da combinação, essa palavra pode mudar de função. Por exemplo, ela tinha uma beleza diferente. Sujeito, ela, tinha uma beleza diferente, é o predicado. Nesse predicado, temos um verbo transitivo direto, que é tinha. O objeto direto é uma beleza diferente e o núcleo desse objeto é o substantivo beleza. Por que isso é possível? Porque o substantivo também pode exercer função de núcleo do objeto. Então, importante, as diferentes funções sintáticas que as palavras exercem nas orações estão relacionadas à sua classe gramatical. Por exemplo, temos aqui morfologia e sintaxe. Se na sintaxe a função é de núcleo dos termos, esses termos podem ser o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal. Então, se a função é núcleo dos termos, quem pode exercer essa função? Aí recorremos à morfologia, à classe gramatical. O substantivo pode, o pronome substantivo e o numeral substantivo. Pronome substantivo e numeral substantivos é porque essas classes ocupam o lugar do substantivo. Se a função é de adjunto adnominal, que classe gramatical pode exercer essa função? O artigo, o pronome adjetivo, o numeral adjetivo, o adjetivo e a locução adjetiva. Se a função é adjunto adnominal ou predicativo, quem pode exercer?
o pronome adjetivo, o numeral adjetivo, o adjetivo, a locução adjetiva. E assim vai acontecendo. Para cada função sintática, temos as classes gramaticais que podem exercê-las. Então, vamos conhecer as funções sintáticas e as classes gramaticais que podem exercer essas funções. Sujeito. Quem pode exercer a função de sujeito? Primeiro exemplo, a situação está difícil. O sujeito aqui é a situação. O núcleo desse sujeito é situação, que é um substantivo. Então, o substantivo pode exercer função de núcleo do sujeito. Elas estavam tristes. Temos aqui o sujeito elas, que é representado por um pronome. Então, o pronome também exerce função de sujeito. As duas estavam tristes. O sujeito, as duas. Observe que aqui o numeral faz o papel de núcleo, um numeral substantivo, ocupa o lugar que seria do substantivo. Então, o numeral substantivo também exerce a função de núcleo do sujeito. E aqui, o entardecer é melancólico. O sujeito é o entardecer, o núcleo é entardecer, que é um verbo, mas nesse contexto está substantivado, porque vem acompanhado pelo artigo. Então, é uma palavra substantivada. Palavras substantivadas também exercem função de núcleo do sujeito. A função de predicativo, quem pode exercê-la? Aquele rapaz é Luciano. O sujeito, aquele rapaz, é Luciano, é o predicado. Temos o verbo de ligação é, e Luciano é o atributo dado ao sujeito. Portanto, é um predicativo, representado por um substantivo. Substantivo exerce função de predicativo. Acho sensata sua opinião. Sujeito aqui é desinencial, eu. Acho sensata sua opinião é o predicado. Temos um verbo transitivo direto, pede um objeto direto. Eu acho o que, sua opinião é o objeto direto. E sensata é característica do objeto. Então, temos um predicativo do objeto, representado por um adjetivo. Então, adjetivo também exerce função de predicativo. Eles eram 4. Temos o sujeito eles, predicado eram 4, eram verbo de ligação e 4, atributo dado ao sujeito eles, então predicativo. Que classe gramatical representa esse predicativo? 4 é um numeral, então numeral pode exercer função de predicativo. O seu lugar é lá. Temos o sujeito seu lugar, é lá predicado, o verbo de ligação é, e lá é o atributo dado ao sujeito, predicativo. Que classe gramatical representa esse predicativo? Lá é advérbio, então o advérbio pode exercer função de predicativo. Predicado. Predicado é um termo essencial da oração e na maioria das vezes, o núcleo é um verbo, quando esse verbo for significativo. Isso ocorre no predicado verbal e no predicado verbo nominal. Todos conversavam distraidamente após o jantar. Sujeito todos, predicado conversavam distraidamente após o jantar. Temos o verbo aqui conversavam, que é um verbo significativo, como não pede complemento, é intransitivo e é núcleo do predicado. Função de objeto direto, objeto indireto. Quem pode exercer essas funções? Vamos lá. Eu vendi a casa. Sujeito eu, vendi a casa é o predicado.
Temos um verbo transitivo direto, vendi o quê? A casa é objeto direto e o núcleo desse objeto direto é casa, que é substantivo. Substantivo pode exercer função do objeto direto ou indireto. Eu vendi as duas. Veja que agora o objeto tem como núcleo duas, que é um numeral. Então, o numeral também pode exercer função de objeto direto e indireto. Eu preciso de ti. Sujeito eu, predicado preciso de ti. O verbo preciso é transitivo indireto, pede um objeto indireto, que é o termo de ti. Observe que o núcleo desse objeto indireto, é ti, que é um pronome. Então, o pronome também pode exercer essa função de objeto direto e indireto. Vamos continuar nas funções. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial é representado pela locução adverbial ou advérbio. Locução adverbial é uma expressão com valor de advérbio. Por exemplo, na fazenda, acordamos cedo. Na fazenda é locução adverbial, expressa uma circunstância de lugar acrescentada ao verbo. Portanto, esse termo exerce função de adjunto adverbial. E cedo é um advérbio, expressa circunstância de tempo e exerce função de adjunto adverbial. O adjunto adnominal. Adjunto adnominal são aquelas palavras que se referem a um núcleo representado por um substantivo, caracterizando, determinando. Então, quem pode funcionar? Que classes gramaticais exercem essa função? Veja, os 2 livros de história estão sobre aquela mesa redonda. O sujeito é os 2 livros de história. O núcleo desse sujeito é livros, que é substantivo. Já vimos anteriormente que o substantivo pode exercer essa função de núcleo do sujeito. E esse substantivo está acompanhado de outras palavras. O artigo os, o numeral 2, a locução adjetiva de história. Essas palavras estão exercendo a função de adjunto adnominal, porque estão caracterizando esse núcleo que é representado por um substantivo. Então, quem pode exercer a função de adjunto adnominal? O artigo, o numeral, a locução adjetiva. Mais adiante, no predicado, estão sobre aquela mesa redonda, nós temos o verbo estão, que aqui está como verbo intransitivo, porque ele não está fazendo ligação de sujeito a predicativo. Então, ele é verbo intransitivo nessa situação. Sobre aquela mesa redonda, dá uma ideia de lugar, então é um adjunto adverbial. Dentro desse adjunto adverbial, temos o núcleo mesa, que é um substantivo, e esse substantivo está acompanhado de outras palavras. Aquela, que é pronome, e redonda, que é adjetivo, que estão caracterizando esse substantivo. Então, essas palavras estão exercendo a função de adjunto adnominal. Assim, quem pode exercer função de adjunto adnominal? Todas as classes gramaticais que se referem ao substantivo. Artigo, numeral, locução adjetiva, pronome e adjetivo. Agente da passiva. Agente da passiva é a função que está lá na voz passiva. É o termo que pratica a ação na voz passiva. Por exemplo, a carta foi escrita por Maria. Temos o sujeito a carta. Foi escrita por Maria é o predicado. Foi escrita é locução verbal. Observe que o sujeito sofre a ação e quem pratica
é o termo por Maria. Esse termo é chamado de agente da passiva. O núcleo desse agente da passiva é Maria, que é um substantivo. Então, o substantivo também exerce essa função de agente da passiva. Poderia ser também, a carta foi escrita por mim. O agente da passiva aqui seria representado pelo pronome mim. E poderia ser também, a carta foi escrita pelos dois. O agente da passiva aqui seria representado pelo numeral 2. Vamos revisar agora, já que falamos de sujeito e da classe gramatical, as classes, que podem exercer essa função, vamos revisar esses tipos de sujeito. O sujeito ele pode ser determinado ou indeterminado. O sujeito determinado é aquele que aparece claramente na oração, ou mesmo não aparecendo, pode ser facilmente identificado. Há 3 tipos de sujeito determinado. O sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo, por exemplo, os projetos estão no armário. Temos aqui o sujeito, os projetos, estão no armário predicado. Nesse sujeito, o núcleo é projetos, é o substantivo. Temos apenas um núcleo, então, sujeito simples. O sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Exemplo, chorava muito a criança e o pai. Aqui eu chamo a atenção para a ordem inversa. Lembrem-se que o sujeito pode estar na ordem direta, sujeito mais predicado, mas também pode aparecer na ordem inversa, indireta, predicado mais sujeito. O sujeito no meio ou no final da oração. Então, o sujeito aqui, a criança e o pai. Temos 2 núcleos agora, porque essa informação refere-se à criança e a pai. Se eu tenho 2 núcleos, sujeito composto. Também pode ser desinencial, que é conhecido como oculto ou ainda como sujeito elíptico. É quando o sujeito ele não aparece na oração, mas ele é facilmente identificado pela desinência do verbo. Por exemplo, passeamos muito no parque. O sujeito não está expresso aqui na oração, mas pela desinência do verbo, mos, desinência número pessoal de primeira pessoa do plural, descobrimos o sujeito que é nós. Não aparece, mas foi facilmente identificado, sujeito desinencial. Temos também o sujeito indeterminado, que é o sujeito que não aparece na oração, ele existe, mas não aparece, e não podemos ou não queremos precisá-lo. Há 2 casos de sujeito indeterminado. Primeiro caso, com verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior a sujeito. Por exemplo, estão tocando a campainha. Veja que o sujeito aqui não está preciso. Aqui temos uma locução verbal que está na terceira pessoa do plural. Não há referência a sujeito anterior. Não conseguimos precisar, então temos um sujeito indeterminado. O outro caso é com verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se. Esse verbo tem que ser intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Essa partícula se é chamada de índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, vive-se bem neste lugar. Temos o verbo vive. Esse verbo é intransitivo. Sabemos que alguém vive, mas não sabemos ou não queremos precisar quem seja esse sujeito. Observe que o verbo está na terceira pessoa e acompanhado da partícula se, do índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, temos o sujeito indeterminado.
Ainda temos os casos de oração sem sujeito, que são aqueles casos com sujeito inexistente. Mas como assim? Oração sem sujeito se o sujeito é um termo essencial? É porque existem processos verbais que não podem ser atribuídos a nenhum ser. São os processos representados pelos verbos impessoais, que expressam ações ou processos que não podem ser atribuídos a nenhum ser e aparecem sempre na terceira pessoa do singular. Quais são os casos de oração sem sujeito? Temos o verbo indicando o fenômeno natural, como por exemplo em nevou no sul do país. Nevou é o verbo, indica fenômeno natural, então temos um caso de oração sem sujeito. Chover, relampejar, trovejar, amanhecer, entardecer são exemplos de verbos que indicam fenômeno natural. Uma observação: caso esses verbos apareçam no sentido figurado, pode ser que eles ganhem novo sentido e passem a ter um sujeito. Outro caso é o verbo haver com sentido de existir ou acontecer. Por exemplo, em havia algumas pessoas na entrada do prédio. Temos aqui o verbo haver com sentido de existir, então caso de oração sem sujeito. Esse termo algumas pessoas é o objeto direto desse processo. Uma observação: se esse verbo for substituído por existir, a análise vai mudar. Existir é verbo pessoal, então o termo algumas pessoas, que era objeto direto, vai passar a ser o sujeito do verbo existir. A oração ficaria: existiam algumas pessoas na entrada do prédio. Outro caso é o verbo fazer e haver indicando o tempo decorrido. Por exemplo, faz dias que não o vejo. O verbo fazer aqui indica um tempo decorrido. Caso de oração sem sujeito. O verbo haver. Há dias que não o vejo. Último caso do verbo ser indicando tempo, tempo no geral. Por exemplo, são 11 horas, já é tarde. Temos aqui o verbo ser, que indica tempo, e é tarde é também indicando tempo. Então, temos casos de orações sem sujeito. Uma observação com relação ao verbo ser indicando horas. Embora os verbos impessoais apareçam na terceira pessoa do singular, o verbo ser, na indicação de horas, vai para o plural, por conta de uma regra de concordância verbal que diz que o verbo ser, com expressões de horas, o verbo deve concordar com a expressão numérica. Vamos revisar agora os tipos de verbos. A predicação é a relação que o verbo mantém com seu sujeito. Dessa relação, nós podemos determinar dois grupos de verbos: os verbos não significativos e os verbos significativos. Os verbos não significativos são os verbos que indicam estado e são chamados de verbo de ligação. Por quê? Porque o papel desse verbo é ligar o sujeito ao atributo. Por exemplo, a moça parecia confusa. Temos o sujeito a moça, predicado parecia confusa. O verbo desse predicado é parecia, que indica estado, e está fazendo a ligação do sujeito moça ao atributo confusa. Esse atributo chama-se predicativo, no caso do sujeito. A garota ficou chateada com a amiga. Temos o sujeito a garota, ficou chateada com a amiga, predicado. O verbo ficou é um verbo de estado, porque liga o sujeito ao seu atributo, que é chateada, portanto, é um verbo de ligação. Nós estamos felizes demais.
sujeito nós, predicado estamos felizes demais. O verbo estamos, que faz a ligação do sujeito nós ao atributo felizes, ao predicativo. Então, esse verbo é de estado e chama-se verbo de ligação. Todos permaneceram silenciosos. Sujeito todos permaneceram silenciosos é o predicado. O verbo permaneceram aqui faz a ligação do sujeito todos ao predicativo, ao atributo silenciosos. Nesse caso, verbo de ligação. Todos esses verbos são não significativos, porque a sua função é somente ligar o sujeito ao seu atributo. Observem também que eles indicam estado e podem indicar estados diferentes. Estado aparente, como em a moça parecia confusa. Mudança de estado, a garota ficou chateada, houve uma mudança de estado. Estado momentâneo, nós estamos felizes, pode ser que depois não estejamos. E estado contínuo, ideia de continuidade. Todos permaneceram silenciosos, estavam silenciosos e continuam. E temos ainda o estado também permanente, que é, por exemplo, a garota é bonita. Bonita é um estado permanente da garota. Os verbos significativos são aqueles que indicam processo, ação, fenômeno natural, atividade mental e se classificam em verbo intransitivo e verbo transitivo. O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento. Por exemplo, a moça caminhava apressadamente. Temos o sujeito a moça, caminhava apressadamente, é o predicado. Observe que nesse predicado o verbo é caminhava e que esse processo se completa só com o sujeito. A moça caminhava. Apressadamente não é complemento, é apenas um acréscimo de informação, uma circunstância de modo. Então, esse verbo ele é intransitivo, porque não precisou de complemento. O verbo transitivo precisa de complemento, que pode ser sem preposição ou com preposição. Daí temos o verbo transitivo direto, que pede complemento sem preposição. Esse complemento é o objeto direto. Por exemplo, a costureira comprou o tecido azul. A costureira é o sujeito, comprou o tecido azul, predicado. O verbo comprou é transitivo direto porque pede um complemento. Vamos fazer aquela pergunta: comprou o quê? Essa pergunta não exige preposição e é pergunta de objeto direto. O tecido azul é o termo que completa esse verbo, portanto, objeto direto. E temos o verbo transitivo indireto, que é o verbo que pede complemento e com preposição. Esse complemento com preposição é chamado de objeto indireto. Todos precisam de mais consciência. Sujeito todos, precisam de mais consciência é o predicado. O verbo precisam, precisam de quê? Veja que na pergunta já aparece a preposição que será usada no objeto indireto, de mais consciência. Seria esse complemento com preposição, então verbo transitivo indireto. E temos ainda o verbo transitivo direto e indireto, que pede dois complementos, um sem preposição, que é o objeto direto, e o outro com preposição, que é o objeto indireto. Por exemplo, Lisa pagou a dívida ao banco. Lisa, sujeito, pagou a dívida ao banco, é o predicado. Pagou é o verbo que exige dois complementos. Pagou o quê? A dívida. O que é pergunta de objeto direto. Então, a dívida é o objeto direto.
Pagou a quem? Olha a segunda pergunta com preposição. Essa preposição vai introduzir o complemento agora ao banco, que é objeto indireto. Então, temos um verbo transitivo direto e indireto. O rapaz entregou o relatório ao diretor. O sujeito, o rapaz, entregou o relatório ao diretor é o predicado. Temos o verbo que é transitivo direto e indireto, porque exigiu dois complementos. Entregou que, pergunta de objeto direto, o relatório é esse objeto direto, e entregou a quem, ao diretor, o outro complemento, agora com preposição, então objeto indireto. A revisão agora sobre estruturas do predicado. O predicado ele tem três tipos, porque ele pode ter três estruturas básicas. A estrutura de predicado verbal, que temos um verbo significativo, que pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, mais um objeto direto e indireto, se for o caso de um verbo transitivo. Quando o predicado tem essa estrutura, o núcleo vai ser o verbo significativo. E aí teremos um predicado verbal. Por exemplo, o vendedor atendeu pessoalmente a cliente. Temos aqui o sujeito, o vendedor, o predicado atendeu pessoalmente a cliente. Nesse predicado temos o verbo atendeu, que é um verbo significativo, precisamente é transitivo direto, porque vamos fazer a pergunta atendeu quem? A cliente responde essa pergunta, ou seja, é o objeto direto. Então, temos um verbo transitivo direto mais um objeto direto. O núcleo vai ser esse verbo significativo. E aí teremos um predicado verbal. O termo pessoalmente é só uma ideia de modo, então é um adjunto adverbial de modo. A outra estrutura é de predicado nominal, onde temos um verbo de ligação, um verbo de estado, mais um predicativo do sujeito. Agora, a função do verbo não é mais expressar um processo realizado pelo sujeito. Aqui no verbo de ligação é apenas ligar o sujeito ao predicativo. Então, o núcleo desse predicado vai ser o predicativo, o nome. Por isso, a denominação predicado nominal. O garoto estava preocupado. Temos aqui o sujeito, o garoto, estava preocupado, predicado. Nesse predicado temos o verbo estava, que é um verbo de estado, porque liga o garoto ao seu atributo, que é preocupado. Esse atributo é chamado de predicativo. Então, observe que a informação básica desse predicado está no nome, preocupado, e não no verbo. Assim, o predicativo é núcleo e chamamos esse predicado de nominal. A terceira estrutura é de predicado verbo nominal, onde temos um verbo significativo é núcleo, que vai ser núcleo. Esse verbo significativo, lembrando, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, mais um predicativo do sujeito ou do objeto, que vai ser núcleo, certo? Exemplo: as crianças chegaram exaustas da viagem. Temos as crianças, sujeito, predicado, chegaram exaustas da viagem. Temos aqui um verbo, chegaram, que é significativo, é intransitivo, porque não pede complemento. Verbo significativo é núcleo. Temos
exaustas, que é um predicativo do sujeito, uma característica das crianças. Então, temos o predicativo também é núcleo. Veja, temos dois núcleos agora no predicado, um centrado no verbo e o outro no nome, duas informações importantes. Então, temos um predicado verbo nominal. Pode ter essa estrutura também com predicativo do objeto. Por exemplo, o rapaz, sujeito, considerou absurda aquela opinião, predicado. Temos o verbo considerou, que é transitivo direto, considerou o quê? Aquela opinião é o objeto direto, então esse verbo ele é significativo e é núcleo. Absurda é um atributo dado àquela opinião, que é objeto. Nós chamamos esse termo de predicativo do objeto, que também vai ser núcleo, porque predicativo é núcleo. Nesse predicado, temos o verbo, que é núcleo, e o nome, o predicativo, que também é núcleo. Portanto, predicado, verbo nominal. Na aula de hoje, fizemos a revisão dos conteúdos que serão trabalhados nas atividades avaliativas 1 e 2. Façam as atividades, não deixem de estudar, persistam. A semente do conhecimento é o estudo. Bom estudo para vocês. Fiquem bem, até a próxima aula.